Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá pessoal, bom dia. Hoje é quarta, 8 de novembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Turma, sessão Automerchan antes de tudo. Ontem nós divulgamos o nosso novo relatório econômico mensal e também o videocast que resume essa nossa visão macro aqui no YouTube, é o Economês de número 3. Quem quiser ler o relatório, do jeito antigo ali no PDF, eu também disponibilizei ele lá no meu LinkedIn. Bom, voltando, o cenário externo segue pouco óbvio. O rally de fim de ano mantém seu rumo nas bolsas, o SP500 e o Nasdaq, por exemplo, engataram aí sua sétima ou oitavo pregão de valorização, mas o dólar se fortalece de forma geral na semana e as commodities cedem também de forma quase que disseminada. Só que o Brasil continua como destaque positivo essa semana, especialmente no real e no Ibovespa. Só que ontem até a nossa renda fixa também resolveu embarcar de novo nesse barco de otimismo. Primeiro, vale celebrar que o relatório preliminar do Orçamento Federal do ano que vem saiu com uma meta fiscal de 0. Ou seja, o governo optou por não enviar uma mensagem com modificação para evitar mais desgastes. Se humildade não fosse um dos meus valores, eu ia dizer que a turma ouviu as sugestões deste humilde podcast. Brincadeiras à parte, não dá para saber se uma mudança ainda vai acontecer, até porque depende da vontade do Congresso também. E o Arthur Lira já deu um recado na segunda-feira, mas vamos uma batalha por vez. Pelo menos até agora, aos trancos e barrancos, quem fez mais um ponto foi a Fazenda e o ministro Haddad. Dito isso, vale dizer que a turma de política com quem eu converso apurou que o governo pode decidir de fato sobre a mudança na meta de primário depois que a MP da taxação federal dos subsídios do ICMS for encaminhada. A estratégia seria tentar dar a notícia negativa da meta junto com uma notícia positiva de receita. Essa que seria, aliás, das principais medidas de arrecadação se passar. Outro ponto da estratégia do governo é que, consolidada a mudança da meta, que obviamente reduz o esforço fiscal necessário, isso reduz também o incentivo para o Congresso trabalhar pela MP do ICMS. De fato, aliás, o ministro Rui Costa pediu até a próxima semana para o governo decidir sobre a revisão ou não da meta. Mas fora isso, a CCJ aprovou o relatório da reforma tributária, que agora avança para o plenário do Senado. Segundo o presidente Rodrigo Pacheco, o plenário do Senado será dedicado exclusivamente à reforma tributária hoje. Segundo o secretário da reforma lá na Fazenda e dos maiores entendedores da questão, o Bernard Api, o texto ficou nota acima de 9 do ponto de vista político e nota 7 do ponto de vista técnico. Ele preferiria menos exceções, obviamente, como todo economista, mas ele tem ciência e a gente também sabe que as reformas ideais vivem justamente no mundo das ideias. Na vida real, o processo de construção política importa. E quando me perguntam o que eu acho do efeito dessa reforma tributária na economia brasileira, eu, antes de entediar todo mundo com economês avançado e gráficos complexos, dou uma resposta bem simples. Hoje em dia é tão, mas tão ruim o nosso sistema que algum ganho vai existir, sem fazer grandes contas. Bom, para a agenda do dia agora, o destaque fica com as vendas no varejo de setembro. A nossa expectativa é que o fechamento do terceiro tri tenha sido, mais uma vez, negativo para o setor. Tem me chamado, aliás, a atenção a discrepância que existe entre a confiança do empresário do varejo, que anda bem pior do que a do consumidor. Do lado do cliente, do consumidor, digamos assim, a confiança vem principalmente das duas faixas de renda mais baixas, ou seja, de famílias ali que ganham até R$ 4.800. Talvez por efeito do desenrola, além do aumento da renda real com a inflação menor e o emprego super aí andando bem. Sob a ótica do empresário, tem retraído a sua confiança tanto sobre a situação atual, quando eu pergunto para ele como que ele está vendo hoje, com 3 quedas, aliás, consecutivas aí, quanto quando ele é perguntado sobre as suas expectativas mais para frente. Juntando tudo, então, caminhamos, pelo menos até agora, de fato ali, para um PIB muito perto de 0 no trimestre passado, o terceiro tri contra o segundo. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.